Julho de 1944. Cárpatos. O canhão autopropulsado Su-76 parou no meio da estrada. Biela quebrada. O motor está morto. A tripulação de 4 homens ficou sozinha contra uma coluna de tigres pesados. Em vez de pânico, o comando. Machados a postos. Eles cortam abetos centenários, cobrem a cabine com galhos secos e terra, transformando a máquina aberta em uma pilha de entulho florestal. A neblina desce. Os alemães passam a metros de distância, sem perceber. E então, um tiro a queima-roupa, e o inferno começa. Uma torre voa pelos ares. Fogo irrompe das escotilhas. Estilhaços de madeira perfuram corpos. 3 tigres queimam, mas o preço da vitória acaba sendo mais terrível do que qualquer projétil. O que aconteceu com a tripulação depois? Por que um deles teve medo do cheiro de pinheiro pelo resto da vida? Leia até o fim. Lá está a verdade que faz o sangue gelar nas veias. Julho de 1944. Cárpatos. O calor é tanto que o ar sobre a blindagem treme, distorcendo os contornos dos abetos centenários. Vamos na retaguarda, fechando a coluna, cobrindo a retirada da infantaria para as linhas de reserva. A poeira range nos dentes, entranha-se nas dobras da farda, mistura-se com suor e óleo de máquina. Dentro do compartimento de combate de Su-76, parece um forno em brasa. Não há ventilação, não há teto. Há apenas 15 milímetros de aço laminado ao redor, que salvam de estilhaços e balas de fuzil, mas se transformam em metralha ao serem atingidos por algo mais sério que uma metralhadora de grosso calibre. Nós somos o Ferdinand Pelado, uma tripulação de suicidas em uma plataforma aberta, montada sobre o chassi de um tanque leve. O motor ruge no limite das rotações. 2 motores gás 203 geminados trabalham no limite, engasgando com gasolina de baixa qualidade. O motorista, agarrado às alavancas com os dedos brancos de tensão, tenta manter a máquina na estreita estrada de terra da montanha. À esquerda, um paredão de rocha. À direita, um barranco íngreme coberto de floresta. A estrada está destruída pelas lagartas dos 34 que passaram antes de nós. Rastejamos para cima, vencendo a subida. Cada L da lagarta morde o solo pedregoso com um clangor que ensurdece. A vibração é tamanha que parece que os ossos estão se separando da carne. O golpe acontece sem aviso. Não é o som de um tiro. É o som de uma catástrofe interna. Um estalo surdo, enjoativo e metálico em algum lugar nas entranhas do compartimento do motor. Como se uma mão gigante tivesse esmagado o coração de aço da máquina. Um solavanco. O ranger de metal contra metal que faz os dentes doerem. O autopropulsado embica, dá um último espasmo e para. A inércia me joga de peito contra a culatra do canhão. O municiador é arremessado sobre o paiol de munição. Silêncio. Ele desaba instantaneamente. Pesado, denso, antinatural. Um segundo atrás o mundo era feito de rugido de motores e clangor de lagartas. E agora ouve-se apenas o metal esfriando, estalando com a mudança de temperatura, e o vapor sibilando ao escapar. Nesse silêncio, ouve-se até a respiração pesada do artilheiro. Já era. A voz do motorista falha, beirando o grito. Ele abre a escotilha, sai para a blindagem. O rosto preto de fuligem, os olhos insanos. Ele agarra uma chave inglesa e com toda a força golpeia a placa frontal. O som da batida ecoa pelo desfiladeiro, refletindo nas rochas repetidas vezes. A biela! Ele berra, cuspindo saliva. A biela estourou! O bloco está furado! O óleo vazou todo! Droga! Acabou! Olho para os manômetros. Os ponteiros caíram para o zero. Não é apenas uma avaria. É uma sentença. Uma biela estourada em marcha nas montanhas, quando a base de reparos mais próxima está a 40 quilômetros e uma divisão blindada da SS está na nossa cola, é o fim. Não apenas paramos, viramos um alvo imóvel, um caixão de aço que esqueceram de pregar. Pulo para o chão.
As pernas zumbem com a vibração que ainda ecoa fantasmagoricamente nos joelhos. Aproximo-me do compartimento do motor. Sob a tampa sai uma fumaça densa e acre. Cheira a óleo queimado, ferro superaquecido e desgraça. O cheiro da guerra. Não pólvora, não sangue, mas exatamente esse cheiro de técnica morta. Abro a escotilha da transmissão. Um olhar rápido é suficiente. No cárter há um buraco do tamanho de um punho. O óleo escorre numa poça negra pelas pedras da estrada, sendo absorvido pela poeira seca. O motor está morto. A reanimação é impossível. Olho para trás. A estrada está vazia. A poeira da infantaria que partiu já assentou. Os nossos foram embora. Não há reboques. Estamos sozinhos. Olho para frente, de onde viemos. Lá, atrás da curva escondida pelo pinheiral, cresce um novo som. Um zumbido baixo e gutural, pesado, rítmico. Não é o guincho forçado dos nossos motores a gasolina. É o ronco pesado e confiante dos motores a diesel Maybach. Alemães. O motorista escorrega pela blindagem até o chão. Cobre o rosto com as mãos. Ele treme. A histeria é um luxo que não podemos nos permitir. Parar com isso. Minha voz soa seca, estranha, como se eu falasse através de algodão. De pé. Eu sou o tenente Volkov. Antes da guerra eu era marceneiro. Eu sei trabalhar com madeira. Sei que a árvore é viva enquanto cresce e se torna material quando é cortada. Agora olho para minha máquina não como uma unidade de combate. Olho para ela como uma pilha de metal pesando 11 toneladas, bloqueando a única estrada neste setor. Não temos chance de fugir. Não há para onde correr. Na floresta, os caçadores alpinos nos pegariam em meia hora. Abandonar a máquina significa dar passagem ao inimigo. Os tigres e panteras passarão por aqui, flanquearão nosso grupo em retirada e farão um massacre. Este estreito intestino de estrada é a única artéria, e agora formou-se um coágulo nela. Nós. Aproximo-me do motorista. Levanto-o pelo colarinho do macacão com um puxão. Ele olha para mim, sem ver. Em seus olhos reflete-se o horror do tribunal, do cativeiro, da morte. Tudo de uma vez. Ouvir o comando. Digo baixo, mas claramente, colocando em cada palavra o peso do chumbo. Não precisamos do motor. Não vamos a lugar nenhum. A tripulação congela. O municiador, um rapaz jovem, saído ontem do treinamento, olha para mim com a esperança de que eu invente um milagre agora. Que venha um mágico de avião, que o motor se conserte sozinho. Mas milagres não existem. Existe apenas física. Existe a massa do projétil, a velocidade de voo, a espessura da blindagem. E existe o tempo. Não somos um tanque. Continuo, olhando para a floresta. Agora somos uma casa-mata. Um ponto de fogo permanente. O ronco dos motores alemães fica mais alto. A terra sob os pés começa a tremer levemente. São máquinas pesadas chegando. Tanques pesando 56 toneladas. Contra nossos 15 milímetros de blindagem e 76 milímetros de canhão. Ainda estão longe, uns 3 ou 4 quilômetros. Mas nas montanhas o som engana. Temos tempo. Uns 40 minutos, talvez uma hora. Enquanto a patrulha de vanguarda passa pela serpentina, enquanto os sapadores verificam a ponte na baixada. Olho para a floresta ao redor. Para alguns, é uma paisagem. Para mim, é um depósito de materiais de construção. Abetos, galhos caídos, raízes enormes arrancadas. Caos. A natureza não tolera linhas retas. A linha reta é a morte. É um sinal que desmascara. A ótica alemã Zeiss vê tudo. Eles verão a silhueta angular da cabine a 2 quilômetros e nos fuzilarão como num estande de tiro, se continuarmos sendo um autopropulsado. Mas se nos tornarmos parte da floresta... Machados a postos, comando. Peguem a serra, paz. Camarada tenente, espreme rouco o artilheiro. Nós não vamos conseguir. É uma armada lá.
E não precisamos vencer a armada. Tiro o cap, limpo a testa com a manga. Precisamos nos tornar invisíveis. Se eles nos virem, somos cadáveres. Se não nos virem, somos caçadores. Aproximo-me da lateral. Passo a palma da mão pelo aço áspero e quente. Este metal não vai mais nos salvar. É fino demais. Ele é perfurado de lado a lado por qualquer canhão alemão, a uma distância de 1,5 km. Nossa blindagem agora não é o aço Krupp ou o laminado dos Urais. Nossa blindagem é o engano. É psicologia. O artilheiro alemão procura com os olhos um tanque, uma figura geometricamente correta. Devemos dar a ele o que ele não espera. Devemos dar a ele uma pilha de lixo. Tirar a lona. Comando, sentindo o medo recuar para o fundo, substituído por um azedume frio e maligno de profissional. Derrubem aqueles 2 abetos. Bloqueiem o setor. Façam uma barricada. O motorista olha para mim, depois para a chave inglesa em sua mão, depois para a floresta. Em seus olhos aparece entendimento. Trabalho. Trabalho físico simples e bruto. É melhor do que esperar a morte. É ação. Executar! Berro, sobrepondo o ronco crescente ao longe. Eles correm para as ferramentas. 1 segundo depois, ouve-se o primeiro golpe de machado na madeira. O som é surdo, úmido. A árvore viva resiste. Lascas voam para todos os lados. Começamos a construir nosso túmulo, esperando que ele se torne uma trincheira. O coração da máquina parou, mas a tripulação ainda está viva. Estamos presos na garganta do inferno, e a tampa está prestes a fechar. Não há caminho de volta. O ponto de não retorno foi ultrapassado no momento em que o metal da biela estourou. Agora à frente, só há combate, ou a morte, ou ambos. Trabalhamos como condenados. O ar é denso, pegajoso, saturado com o cheiro de serragem fresca e suor masculino acre. Nesta floresta não há mais patentes, não há regulamento, não há subordinação no sentido habitual. Há apenas uma brigada de trabalhadores braçais, que tem meia hora até o fim do turno. E este turno pode ser o último. Jogo fora a túnica manchada de óleo, fico com a camiseta de baixo, que instantaneamente gruda nas costas. O machado em minhas mãos não é uma arma, é uma ferramenta de sobrevivência. Relembro as habilidades da vida passada. Antes da guerra, eu construía casas, agora construo um cenário para a morte. Derruba! Rouquejo, apontando para um abeto velho e retorcido, pendurado sobre a estrada. Ali, com as raízes para a lagarta. O municiador e o artilheiro, atrelados à serra de 2 mãos, rasgam o metal através da madeira viva. Vgi, 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 vgi. O som da serra me parece ensurdecedor. No silêncio da floresta da montanha, esse ranger rítmico se espalha por quilômetros. Parece que os operadores de acústica alemães já estão marcando um X no mapa, ouvindo este concerto. Mas não podemos parar. A árvore estremece, geme e com um estalo desaba atravessada na estrada, levantando uma nuvem de poeira e agulhas de pinheiro. Não deixamos a poeira assentar. Avançamos sobre o tronco, cortamos os galhos de um lado para pressioná-lo mais firmemente contra a placa frontal da blindagem. Não corte limpo! Grito para o artilheiro, que por hábito tenta fazer um corte perfeito. Deixe os nós! Desfie a casca. Deve ser um quebra-vento, não uma madeireira. Camuflagem não é apenas jogar galhos por cima. É a arquitetura do engano. O olho humano, especialmente o olho acostumado à ordem alemã, ao Ordnung, busca subconscientemente formas geométricas corretas. Ângulos retos, linhas planas, círculos. A silhueta do autopropulsado é um conjunto de linhas retas. A cabine é um quadrado. O canhão é uma reta. As rodas são círculos. Minha tarefa é quebrar essa geometria, destruir a silhueta, transformar a máquina em uma pilha disforme de lixo florestal. Arrasto um tronco pesado e resinoso, esfolando a pele das palmas das mãos.
As luvas há muito viraram trapos. A resina mistura-se com sangue, seca numa crosta negra. Colocamos os troncos não de qualquer jeito, mas criando uma estrutura complexa. Toras grandes na base, cobrindo as rodas e a parte inferior frontal. Essa é a zona mais vulnerável. Se um projétil atingir ali, a transmissão será despedaçada. As toras não segurarão o projétil, não, mas podem fazê-lo ricochetear. Ou acionar o fusível um pouco antes, 1 milissegundo, mas antes da blindagem. Os alemães estão perto, camarada tenente. O motorista para por um segundo, limpando o rosto com um antebraço sujo. Ouve, estão acelerando. Eu também ouço. O ronco ficou mais nítido. Eles já venceram o passo inferior. Agora rastejam pela serpentina. O som dos motores ora aumenta, ora diminui, refletindo nas rochas. Isso prega uma peça cruel nos nervos. Parece que já estão nas costas, depois que estão de lado. Mas eu conheço o mapa. Eles ainda têm uns 3 quilômetros para percorrer. Temos uns 15 minutos de trabalho intenso. Não ouvir, comando, empurrando meu medo para o fundo do subconsciente. Trabalhar. Fechem a lateral. Arrastamos galhos de pinheiro, patas de abeta enormes e pesadas. Elas picam, arranham o rosto, entram nos olhos. Nós as amontoamos sobre as toras, criando uma segunda camada de camuflagem. É a camada de desfoque. A massa verde deve esconder o negrume das toras e a cor cinza da blindagem. Vigio para que os galhos não fiquem muito retos. O vento deve brincar com eles. Se a camuflagem for uma parede de pedra imóvel, um olho experiente se fixará nessa estática antinatural. Subo na blindagem, olho de cima. A cabine ainda aparece. Esse maldito teto aberto, que amaldiçoamos no inverno quando congelávamos até a morte, e amaldiçoamos na chuva quando tirávamos água com capacetes, agora joga a nosso favor. Não somos um tanque com torre, somos mais baixos, somos mais atarracados. Para cima! Grito para o municiador. Traga leiva! Terra! Arrancamos musgo das pedras, arrancamos pedaços de leiva com raízes de grama. Jogamos sobre o teto do compartimento do motor, nas bordas da cabine. A terra cai pelo colarinho, entra na culatra aberta, mas agora isso não importa. Importa apenas uma coisa. A 50 metros isso não deve parecer uma máquina. O motorista trabalha com fúria. Ele entende que da qualidade de seu trabalho depende se ele viverá esta noite. Ele corta arbustos na beira da estrada, enfiando galhos diretamente nas fendas entre as toras, imitando o sub-bosque. É genial em sua simplicidade. Não escondemos o tanque atrás de um arbusto. Fazemos o tanque parte do arbusto. Pulo para baixo, corro 20 metros à frente, de onde os alemães aparecerão. Viro-me. O coração bate na garganta, ecoando nas têmporas. Olho. No meio da estrada, jaz uma enorme pilha de madeira morta. Consequência de um deslizamento recente ou trabalho de um furacão. Um amontoado de troncos, galhos, terra e pedras. Se olhar de perto, se souber o que procurar, pode-se notar um negrume antinatural no fundo dessa pilha. É o freio de boca do nosso canhão ZIS-3. O cano! Grito, voltando para a máquina. Enrolar o cano, dê a sarapilheira. Rasgamos panos velhos, enrolamos o longo tubo do cano, amarramos nele maços de grama seca e galhos finos. Agora não é um cilindro perfeito. É apenas mais uma madeira seca saindo da barricada. As mãos tremem. Não de medo, mas de esforço excessivo. Os músculos estão cheios de ácido lático. Cada movimento é feito no limite do impossível. Mas terminamos. O Su-76 desapareceu. Em seu lugar, um monumento ao caos. Para dentro, comando num sussurro. Já não se pode falar alto. Mergulhamos para dentro do compartimento de combate, espremendo-nos pela estreita passagem deixada atrás. Lá dentro está escuro. A luz penetra apenas pelas fendas da nossa cabana. Agora cheira não apenas a óleo, mas também a agulhas frescas, terra úmida e resina.
Um aconchego estranho, de caixão. O artilheiro encosta-se na mira panorâmica. Não dá para ver droga nenhuma, camarada tenente. Escuro. Acostume-se, respondo, ocupando meu lugar de comandante. Lembra dos pontos de referência? Rocha à esquerda, pinheiro torto à direita. O setor de tiro está limpo? Tem um galho atrapalhando, preciso tirar. Ele se estica para quebrar o galho que atrapalha. Parado! Eu agarro o braço dele. O movimento vai nos entregar. Deixa pendurado. Você vai atirar através dele. O projétil passa, nem percebe. Sentamos na penumbra. 4 pessoas numa caixa de ferro, soterrada pela floresta. Os músculos começam a esfriar, e vem o tremor. A adrenalina, que nos impulsionou nos últimos 40 minutos, começa a passar, dando lugar a uma expectativa fria e pegajosa. Olho para minhas mãos. Estão pretas, com arranhões e cortes. Debaixo das unhas, a terra dos Cárpatos. Sinto-me não um oficial, mas um animal que se escondeu na toca, esperando o caçador. Queria água, sussurra o municiador. Depois, corto. Ouvir. O ronco dos motores muda de tonalidade. Torna-se mais pesado, mais forçado. Eles estão muito perto. Já distingo sons individuais. O clangor das lagartas, o ranger da suspensão, a voz metálica de comando em alemão. Eles estão aqui. Mas isso ainda não é tudo. A natureza decide dar sua contribuição ao nosso drama. Das montanhas começa a descer a neblina. Esbranquiçada, densa, como leite diluído. Ela flui devagar, preenchendo as baixadas, lambendo as pedras, escondendo os contornos das árvores. Em 1 minuto a visibilidade cai para 50 metros, em 2 para 30. É um presente do destino, e é uma maldição. A neblina esconderá nossa barricada ainda melhor. Mesmo com binóculos, eles não entenderão que pilha é essa na frente deles, até baterem nela com o para-choque. Mas nós também estamos cegos. Nossa ótica é inútil. Vamos atirar a queima-roupa, pelo som, pela intuição. Olho para a tripulação. O motorista está sentado, com as mãos nos joelhos, olhando para um ponto fixo. Ele sabe que se errarmos, ou se o projétil ricochetear, ele será o primeiro a morrer. Ele está sentado no ponto mais vulnerável. O artilheiro agarrou-se aos volantes de mira de tal forma que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele respira pela boca, engolindo avidamente o ar abafado. Calma, digo. Minha voz soa inesperadamente firme nesse silêncio de algodão. Somos invisíveis. Somos a floresta. A floresta não tem medo de tanques. Verifico minha PPSH. O tambor está cheio. O ferrolho desliza suavemente. Coloco-a ao lado, na prateleira de munição. As granadas F1 estão no nicho, brilhando fracamente com seus lados estriados. Se eles chegarem perto, se o canhão calar, teremos esse último argumento. Lá fora o mundo desaparece. Resta apenas a névoa branca e o som do aço que se aproxima. Milhares de cavalos de força, blindados, vêm em nossa direção. E nós estamos sentados numa cabana de madeira esperando aquele único instante em que será preciso se transformar de vítima em carrasco. O tempo se estica, torna-se viscoso como a resina em minhas mãos. Cada segundo é uma batida do coração. 1, 2, 3. Estamos prontos. A neblina nas montanhas não cai como chuva, de cima para baixo, mas nasce diretamente da terra, como se a floresta exalasse a umidade acumulada durante a noite. Em 10 minutos, o mundo ao nosso redor deixou de existir. Primeiro desapareceram os topos dos abetos, depois a curva distante da estrada, e então a substância branca, densa e palpável, engoliu também a nossa máquina. A visibilidade caiu para 0. Não é apenas má visibilidade, é cegueira sensorial. Estamos sentados dentro de um casulo de algodão branco, cortados da realidade,
privados do principal sentido do soldado, a visão. Resta apenas a audição, e ela começa a jogar jogos terríveis conosco. Na brancura absoluta, o cérebro, privado de referências visuais, começa a completar a imagem do mundo sozinho. O farfalhar de um galho assentando sob o próprio peso em nossa barricada soa como o estalo de um graveto sob uma bota alemã. Uma gota de condensação caindo na culatra do canhão ressoa como a batida de um percussor. O vento passeando nas copas transforma-se em sussurro de fala estrangeira. Isso é alucinose auditiva. A psique está esticada ao limite, como uma corda pronta para arrebentar. Vejo o motorista estremecer a cada som, sua cabeça virando para a esquerda e para a direita, tentando captar a direção de uma ameaça que talvez nem exista. Mas há uma ameaça que é real. A terra começa a tremer. Não é tremor de frio ou medo, é vibração física do solo, transmitida através do fundo do chassi, através do aço dos assentos, direto para a coluna vertebral. A vibração é baixa, pesada, rítmica. Na caneca com água, que alguém esqueceu de prender, a superfície ondula miudamente. Assim treme a terra quando algo muito pesado caminha sobre ela. 56 toneladas. Tigre. Eles vêm vindo. Não os vemos, mas a física não mente. A onda sísmica precede o som dos motores. Os tanques pesados vêm em primeira marcha, poupam a transmissão na subida. Sentimos o peso deles com todo o corpo. É a sensação da própria insignificância. Nosso esse U-76 pesa 11 toneladas. Somos uma lata de conserva contra uma prensa hidráulica. Se eles decidirem nos atropelar, simplesmente não nos notarão. Nos esmagarão junto com nossa derrubada de árvores e nem arranharão a tinta da blindagem frontal. O artilheiro, Sargento Semenov, colou-se ao ocular da panorâmica. Suas costas estão molhadas de suor, apesar da umidade matinal. Vejo seus ombros tremerem. Ele se afasta da mira, pega um pedaço de pano e, furiosamente, até ranger, começa a limpar a ótica. Nada, sussurra ele, e nesse sussurro há pânico. Camarada tenente, leite, leite puro, não vejo referências, onde atirar? Ele cola novamente na ocular, gira os volantes, tentando encontrar qualquer mancha de contraste nessa papa branca. A ótica, criada para ver o alvo a 2 quilômetros, é inútil a queima-roupa contra a neblina. As lentes não clareiam a névoa, elas simplesmente mostram um nada branco ampliado. Parar com a agitação. Minha voz soa abafada, como se eu falasse debaixo de um travesseiro. Coloco a mão no ombro dele, pesado, firme, pressionando os dedos no músculo. É a única maneira de transmitir confiança quando as palavras não funcionam. Sinto a clavícula dele tremer sob minha palma. Ele quer atirar. Simplesmente atirar lá, no ruído branco, para aliviar a tensão, para fazer qualquer coisa. É instinto. Bater primeiro, antes que o medo paralise a vontade. Mas agora esse instinto é nosso inimigo. Um tiro às cegas é suicídio. O clarão na neblina será visível a centenas de metros, como um farol. Nós nos entregaremos sem causar danos. O projétil subcalibrado de 1953 é uma coisa caprichosa. Ele precisa de um ângulo reto. Ele precisa de um ponto vulnerável. Se batermos na frente do tigre, ou, Deus me livre, errarmos e o projétil raspar na blindagem inclinada, somos cadáveres. Temos direito a apenas um tiro. Uma estocada precisa de bisturi na artéria. Esperar. Digo direto no ouvido dele. Esperar até ver o freio de boca. Até conseguir contar os rebites na blindagem. O ronco dos motores emerge da neblina, ganhando corpo. Agora não é mais um zumbido sem rosto, mas uma sinfonia de poder mecânico. Ouve-se o som característico de assobio dos compressores. Ouve-se o clangor dos pinos das lagartas moendo pedras. Clink, clank, clink, clank. O som do metal que não tem medo de ninguém. Eles vêm confiantes, como donos do lugar. Eles sabem que nesta floresta não há ninguém que possa desafiá-los.
Os russos aqui só têm infantaria e artilharia leve, que eles passarão por cima sem diminuir a velocidade. O cheiro muda. O frescor da neblina e das agulhas recua. Vem uma onda de escapamento pesado e oleoso. A gasolina sintética alemã cheira diferente da nossa. Cheira a química e morte. Esse cheiro entope as narinas, causando náusea. O inimigo está tão perto que respiramos o mesmo ar. Olho para o cronômetro. O tempo perdeu o sentido. Os segundos se esticam em horas. O coração bate nas costelas tão forte que me parece que essa batida é ouvida do lado de fora. 1, 2. 1, 2. Não é heroísmo. É fisiologia. A adrenalina estreita os vasos, o sangue foge do rosto, as mãos esfriam, mas o aperto na metralhadora torna-se de ferro. Todos os sentidos estão aguçados ao limite. Ouço o municiador respirar, entrecortado, com um assobio. Ouço uma gota d'água cair da viseira do capacete do motorista na alavanca da embreagem. Ping. A neblina começa a rarear? Ou é impressão minha? Na parede branca aparecem rasgos, manchas cinzas. Não, não são clareiras. É movimento. Algo enorme, escuro, geometricamente incorreto, avança sobre nós vindo da névoa. Ele desloca a neblina, afasta-a com seu corpo de aço. Os contornos são difusos, como um fantasma, mas esse fantasma pesa dezenas de toneladas. Vejo a lateral plana e vertical. Vejo a fileira de rodas, entrelaçadas em padrão xadrez. É um tigre. Ele passa por nós. Distância, 20 metros. Ele vai de lado para nós. Ele não nos vê. Para o comandante do tanque alemão, olhando pelo visor, somos apenas uma pilha de madeira caída na beira da estrada, como existem milhares aqui depois dos bombardeios. Um detalhe natural da paisagem. A arquitetura do nosso engano funcionou. Troncos, galhos, terra, tudo isso se fundiu em uma mancha única, que o cérebro do inimigo filtrou como seguro. Aperto mais forte o ombro do artilheiro. Agora não pode. Cedo. Preciso deixar a torre passar. Se atirar agora, ele terá tempo de virar. Preciso bater no motor, nos tanques de combustível, no paiol de munição atrás da torre. O artilheiro congelou. Parou de respirar. Ele também vê essa massa cinza flutuando lentamente na cruz da mira. O cano do canhão deles, longo, com um massivo freio de boca na ponta, olha para frente, passando por nós. Parece o dedo indicador do destino, que desta vez errou. O silêncio dentro do autopropulsado zune. Estamos mais quietos que ratos debaixo da vassoura, só para não espirrar, só para o ferrolho não fazer barulho, só para o motor não esfriar de vez e não emitir aquele estalo traidor que o metal faz ao esfriar. O primeiro tanque passa. Atrás dele, a 10 metros, o segundo emerge da neblina. Eles vão em coluna. Se batermos no primeiro, o segundo nos fuzilará a queima-roupa. Se batermos no segundo, o primeiro virará e... A decisão vem instantaneamente, fria e afiada como navalha. Tem que bater no último dentro do campo de visão. Criar um engarrafamento. Acompanhe o segundo, sussurro, sob a base da torre, perfurante. O artilheiro acena levemente com a cabeça. Suas mãos trabalham suavemente. Os volantes giram sem solavancos. O cano do nosso canhão, camuflado como um tronco queimado, move-se milímetros para a direita. Não somos mais vítimas. Somos uma armadilha. A mola já está solta, mas as mandíbulas ainda não se fecharam. Mais um segundo. Mais meio segundo. A neblina redemoinha ao redor das lagartas da máquina inimiga, como se tentasse segurá-la, avisar. Mas o aço é surdo. Pronto, expira o artilheiro. Esse momento antes do comando fogo é o mais terrível e o mais belo. É o momento de poder absoluto sobre a situação. Em um instante, o mundo explodirá em caos, dor e fogo. Mas agora, nesta fração de segundo, neste silêncio branco,
Somos deuses da guerra. Fogo! A palavra fogo afunda num estrondo monstruoso. No espaço fechado da cabine, o disparo do canhão de 76 mm ZIS-3 é sentido não pelos ouvidos, mas por todo o corpo. É um golpe de onda de ar batendo no peito, expulsando o ar dos pulmões. A culatra recua, clangorando com mandíbulas de aço, e ejeta o cartucho fumegante. Ele cai no chão estriado com um tinido pesado e quente que sinte pelas solas das botas. Dentro do compartimento de combate, instantaneamente fica impossível respirar. A fumaça acre de pólvora, misturada com a poeira levantada do chão pela vibração, entope a nasofaringe. Mas tudo isso é secundário. O principal acontece lá fora, a 20 metros do nosso cano. A física do assassinato é simples e impiedosa. O projétil subcalibrado deixa o cano a uma velocidade de quase 1000 metros por segundo. Nessa distância ridícula, a balística pode ser ignorada. O projétil voa em linha reta, como um raio laser. Tempo de voo, 2 centésimos de segundo. O olho humano não é capaz de registrar isso. O sistema nervoso não consegue reagir. O comandante alemão nem teve tempo de ver o clarão em nossa barricada. Ele morreu antes mesmo que o som do disparo chegasse aos seus ouvidos. Impacto. Não é um tinido, não é um ranger. É o som com que uma marreta entra numa melancia podre, só que amplificado 1000 vezes. Um golpe surdo, úmido e esmagador de metal contra metal. O núcleo de tungstênio do projétil BR-354P crava-se na lateral do Tigre, em ângulo reto. 80 mm de aço cimentado vertical, o orgulho da engenharia alemã, são impotentes contra a energia cinética do impacto a queima-roupa. O aço não aguenta, ele flui. No ponto de contato, surge uma pressão de milhares de atmosferas. O metal do projétil e o metal da blindagem transformam-se em plasma. O núcleo perfura a lateral de lado a lado, arrastando consigo para o espaço interno um feixe de estilhaços incandescentes. A mecânica da destruição dentro do tanque alemão é instantânea. Estilhaços da blindagem, aquecidos até o brilho branco, funcionam como metralha num quarto fechado. Eles cortam a tripulação, rasgam a hidráulica, mas o principal, encontram o paiol. O Tigre carrega 88 projéteis. É um barril de pólvora. Um estilhaço incandescente perfura o estojo de um deles. A ignição da carga propulsora acontece instantaneamente. A pressão dentro do tanque salta para o nível crítico numa fração de segundo. Detonação. Através da fenda da mira e das frestas em nosso abrigo de toras, vemos a torre de muitas toneladas do Tigre pular, como a tampa numa chaleira fervendo. Das escotilhas abertas, das fendas, do buraco na lateral, irrompem colunas de chama furiosa e rugidora. O fogo não é ruivo, não é vermelho. É ofuscantemente branco, químico, maligno. A onda de choque varre a neblina ao redor, formando um círculo perfeitamente limpo com um raio de 50 metros. O gigante em chamas para. Suas lagartas ainda arranham o solo por inércia, mas um segundo depois travam de vez. Ele parou atravessado na estrada, transformando-se numa barricada em chamas. Seu cadáver de aço agora é nosso melhor protetor. Bloqueou o setor de tiro para quem vem atrás. Pegou! A voz do artilheiro rompe o zumbido nos ouvidos. Está queimando, desgraçado! Está queimando! Carregar! Berro, sem ouvir minha própria voz. Explosivo! Rápido! A adrenalina, que um segundo atrás congelava o sangue, agora ferve. As mãos agem mais rápido que o pensamento. O municiador, apesar do aperto, já pegou o próximo projétil. Os movimentos são polidos até o automatismo. Um soco no fundo do estojo, o ferrolho fecha com um clangor. Pronto! Não damos tempo para eles se recuperarem. O efeito surpresa é nosso único trunfo, e ele dura apenas alguns segundos. Enquanto os alemães nas máquinas de trás tentam entender o que aconteceu, enquanto pensam que é uma mina ou trabalho da aviação, devemos semear o caos.
O segundo tanque, que vinha atrás, começa a frear. Seu mecânico vê diante de si uma parede de fogo e fumaça. Ele puxa as alavancas em pânico. A máquina começa a virar na estrada estreita. Ele nos expõe à lateral, mas já num ângulo agudo. O ricochete é quase garantido. Na lagarta, comando. Arranca o sapato dele. O artilheiro gira os volantes. O cano baixa um pouco. Vemos o pânico deles. Sentimos o medo deles. Estão numa armadilha. À direita, rocha. À esquerda, precipício. À frente, a carcaça em chamas do companheiro. E em algum lugar na neblina, a morte invisível. Eles não sabem de onde vêm os tiros. Nas montanhas, o eco pula como uma bola, refletindo nas pedras. O som do tiro, para eles, veio de toda parte e de lugar nenhum. Segundo tiro. Novamente o golpe nos ouvidos, novamente o cheiro de pólvora. O projétil vai baixo, renta ao chão. Explosão na roda tensora dianteira. Os elos se rompem como fita de papel. A pesada corrente da lagarta com um chiado de cobra desliza das rodas, enrolando-se como uma sanfona sob o fundo. O tanque embica, é puxado para o lado e com um ranger metálico bate na parede de rocha. Imobilizado. Agora é tiro ao alvo. O terceiro! Onde está o terceiro? Grito, tentando ver algo nas nuvens de fumaça que agora se mistura com a neblina, criando uma cortina cinza suja. Não vejo! Fumaça! Berra o artilheiro. Criamos um engarrafamento. Rolamos a garrafa. Mas agora começa o mais terrível. Eles entenderam que é uma emboscada. O choque passou. Agora a máquina de guerra alemã vai ligar. Fria, calculista, mortal. As torres dos tanques de trás começam a girar, tateando com os canos em busca do alvo. Rajadas de metralhadora começam a sondar a floresta. Vgi, vgi. Balas assobiam sobre a cabeça, derrubando galhos da nossa camuflagem. Eles atiram a esmo, em leque, por áreas. Penteiam o verde. Olho para meus rapazes. O municiador limpa o rosto com a manga, espalhando a fuligem. Na bochecha dele há sangue. Arranhou com o estojo ou bateu na culatra no recuo. Ele não percebe. Seus olhos queimam com um brilho febril. O motorista encolheu-se numa bola, mas não de medo, e sim de prontidão. Se eu ordenar, ele ligará o motor, mesmo que os pistões voem pelo capô, e arrancaremos para o ariete. Mas não há ordem. Estamos parados. Somos parte da floresta. Somos uma pilha de lenha que cospe morte. O cheiro do queimado torna-se insuportável. Queima a borracha nas rodas do tigre atingido. Queima óleo, queima tinta. E o mais terrível, cheira a carne queimada. Esse cheiro adocicado e enjoativo penetra até através do fedor de TNT. O vento empurra a fumaça para nós. Isso é bom. Fumaça é camuflagem. Ouvir! Levanto a mão. Através do estalo das chamas e dos tiros de metralhadora surge um novo som. Clangor de escotilhas. Do segundo tanque atingido, a tripulação está saindo. Eles não querem queimar vivos. Explosivo! Pego a PPSH. Infantaria! O municiador já enfia na culatra um projétil explosivo de fragmentação. É outra ferramenta. Se o perfurante é uma agulha, o explosivo é uma marreta. Sobre o tanque, na rocha! Comando ao artilheiro. Para cobrir com estilhaços por cima. Tiro. O projétil explode ao bater na parede de pedra acima do tigre preso. Uma chuva de pedras misturada com estilhaços de aço cobre os tanquistas alemães que escalam a blindagem. Eles caem como sacos. Nenhuma piedade. A guerra é o trabalho de destruição da força viva e técnica do inimigo. Agora estamos cumprindo o plano com excesso. De repente a cabine é sacudida por um golpe. Uma batida surda e dura, da qual cai terra do nosso teto. Lascas voam no rosto. Nos viram! Grito do motorista. Não! Vejo um pedaço de tronco voar da nossa camuflagem. Rajada cega, calibre grosso, aguenta! A madeira aguenta. Uma bala de 12,7 milímetros atingiu o tronco do abeto que colocamos sobre a blindagem.
A madeira lascou, recebeu o golpe, absorveu a energia. A blindagem nem tiniu. Volkov, o velho marceneiro, sabia o que fazia. A madeira de abeta é viscosa, em camadas. Funciona como proteção multicamadas. Estamos vivos. Por enquanto vivos. Mas eles começam a ajustar a mira. O círculo se fecha. Eles batem em todas as pilhas suspeitas. É questão de tempo até uma rajada perfurar nossa blindagem de madeira num lugar mais fino, ou até chegar um projétil explosivo aqui. Não dormir. Chuto a caixa de cartuchos com o pé, liberando espaço. Trabalhar. Enquanto os canos estiverem quentes, vivemos. A neblina e a fumaça de pólvora misturam-se em algo denso, quase palpável. Já não é ar, é uma emulsão que respiramos. Para os alemães não existimos como um ponto no espaço. Após nosso tiro, eles não veem o clarão do cano. Nesse leite, a luz se dispersa instantaneamente, transformando-se num brilho gigante e sem rosto. Da posição deles, parece que a própria floresta atira. Toda essa maldita encosta da montanha ilumina-se por uma fração de segundo, e é impossível determinar o epicentro. Sua ótica precisa, seus famosos periscópios e miras, agora são mais inúteis que óculos para um cego. Eles lutam com fantasmas, e isso os enlouquece. Os alemães entram em fúria. Não é o pânico de quem foge. É a agressão de uma fera encurralada, que tem presas enormes, mas não vê quem morder. As máquinas de trás, as que ainda estão inteiras e bloqueadas pela carcaça em chamas do tigre da frente, abrem fogo cerrado. Atiram às cegas. Simplesmente varrem setor por setor, esperando ter sorte. 88 mm é um calibre terrível. Os projéteis rasgam o ar acima de nós com um guincho que faz o diafragma vibrar. Eles não veem nossa cabine camuflada. Por isso miram mais alto, cortando os topos dos abetos. A floresta ao nosso redor começa a morrer. Troncos de árvores centenárias estouram com um estalo parecido com tiros de canhão. Lascas enormes, galhos, pedaços de casca caem como chuva. Eis a principal vulnerabilidade do nosso Su-76. Estamos abertos por cima. Estamos sentados numa caixa de aço sem tampa. Qualquer explosão nas copas das árvores acima de nós, e receberemos uma porção de estilhaços direto na cabeça. Não precisamos de um impacto direto. Basta que o projétil raspe num galho a 5 metros acima da cabine. Cabeças! Berro, abaixando-me, quando mais um projétil leva ao topo de um pinheiro bem acima de nós. Um galho pesado cai sobre nossa barricada falsa, adicionando caos à camuflagem. Mas estamos vivos. Os estilhaços passaram acima. Dentro do compartimento de combate funciona uma linha de montagem. Aqui não há lugar para emoções, medo ou pensamentos sobre casa. Aqui há apenas a mecânica do assassinato. O municiador transformou-se num robô. Seus movimentos perderam a fluidez humana, tornaram-se irregulares, funcionais, perfeitamente precisos. Abaixar-se para o paiol. Arrancar o projétil pesando 6 quilos. Virar o corpo. Enviar para a culatra. Clac. O som do ferrolho fechando é o único ritmo que importa. Pronto! Ele rouqueja. A voz sumiu. Os lábios racharam e sangram pela secura da pólvora. Os cartuchos sob os pés tinem, rolam, atrapalham de ficar em pé. O latão incandescente queima os tornozelos mesmo através das botas de couro. Dentro da cabine, há uma névoa azulada de pólvora queimada. O ventilador não dá conta, e na verdade nem existe. Apenas a tiragem natural da cabine aberta, que agora está entupida de fumaça de fora. A fumaça corrói os olhos. As lágrimas correm em bicas, misturando-se com a foligem no rosto, transformando-nos em demônios. Tossimos, cuspimos saliva preta, mas não paramos nem por um segundo. Esquerda 05! Comando, olhando pelo binóculo através da fenda entre as toras. Lá, na turvação cinzenta, alguém se mexeu. Um dos tanques de trás tenta contornar o companheiro em chamas, empurrando-o da estrada.
Ele expõe a lateral. Tolo. O medo o fez cometer um erro. Ele acha que se mover, erraremos. Mas esqueceu que nessa distância é impossível errar. Vejo, responde o artilheiro. Suas mãos nos volantes movem-se com precisão cirúrgica. Ele não puxa o cano. Ele conduz o alvo suavemente, como me ensinou o velho instrutor. Imagine que você tem um copo d'água na ponta do cano e não pode derramar nenhuma gota. O ZIS-3 é um canhão obediente. Em mãos hábeis é um bisturi. Não atiramos apenas na silhueta. Miramos nas zonas vulneráveis. Sob o anel da torre, corrijo. Bate debaixo da saia. Terceiro tiro. Novamente o golpe nos tímpanos. Novamente o autopropulsado pula na suspensão, pressionando as lagartas no solo. Novamente o tinido do cartucho caindo. Não vemos o momento do impacto, mas o ouvimos. O som da batida do projétil na blindagem difere do som do disparo. É um tilim seco e agudo, transformando-se em ranger. E depois, silêncio por uma fração de segundo, e explosão. Na neblina desabrocha uma nova flor de fogo. Acertamos. Não detonou como o primeiro, mas parou. A fumaça sai dele preta, gordurosa. Significa que perfuramos a transmissão ou o motor. A tripulação vai sair. Explosivo! Grito. Tem explosivo! O municiador já segura o projétil. Suas mãos tremem, mas apenas nos momentos de pausa. Assim que ele pega no aço, o tremor desaparece. O trabalho mata o medo. A memória muscular é mais confiável que a razão. Nossa linha de montagem acelera. Entramos num ritmo chamado transe de combate. Você não pensa em quantos inimigos restam. Você não pensa que a blindagem da cabine tem apenas 15 milímetros. Você vê a tarefa: carregar, mirar, atirar. Repetir. Ciclo após ciclo. Lá fora, o inferno acontece. Os alemães, percebendo que estão perdendo a técnica, colocam em ação metralhadoras de todos os calibres. Traçantes riscam linhas loucas na neblina, ricocheteiam nas pedras, zunem como vespas zangadas. A MG-42 geminada morde nossa barricada. Ouço as balas mastigarem, entrando na madeira úmida das toras que nos cobrem. Lascas voam em nosso rosto, espinhosas, afiadas. É uma sensação estranha. Estar sentado atrás de uma parede de madeira enquanto atiram em você com aço. Você sente fisicamente como cada impacto arranca um pedaço da sua proteção. As toras esfarelam, musgo e terra caem. Nossa invisibilidade derrete a cada rajada. Mas a madeira aguenta. O abeto viscoso engole as balas, prende-as, não deixando perfurar a fina blindagem da cabine. Por enquanto aguenta. Óleo! Grita o motorista, olhando para os instrumentos. A temperatura está subindo. O motor está desligado, mas ainda está quente, e sem circulação de líquido pode superaquecer mesmo em repouso. Mas isso agora não importa. Que derreta. Não precisamos dele por enquanto. Dane-se o óleo! Corto. Olhar para frente. Se a infantaria vier, esmaga com as lagartas, se tivermos que ligar. Trabalhamos como um organismo único. O mecânico são as pernas, o artilheiro, os olhos e as mãos, o municiador, o coração, bombeando sangue e projéteis, e eu, o cérebro, que tenta não deixar esse organismo morrer. De repente algo muda. A densidade do fogo aumenta. As metralhadoras juntam-se fuzis automáticos. É a infantaria. Os granadeiros blindados desmontaram e começaram a pentear a floresta. Eles vêm em linha, atirando em todos os arbustos suspeitos. Metralha! Comando, mudando a tática. Põe no impacto! O municiador pega o projétil com marcação vermelha. Ele sabe o que fazer. O fusível deve ser ajustado para ação instantânea, para explodir não na terra, mas ao tocar num galho, ao tocar na terra, ao tocar num corpo humano. Pronto! Transformamo-nos de caça-tanques em moedor de carne. O cano baixa mais. Agora nosso alvo não são caixas blindadas, mas figuras cinzentas lampejando nos rasgos da neblina. Na referência 2, árvore bifurcada, fogo!
Tiro. A explosão ocorre a 10 metros acima do solo, atingindo o tronco de um pinheiro. Um feixe de elementos prontos e estilhaços do corpo do projétil cobre uma área de centenas de metros quadrados. É uma chuva de aço da qual não há salvação em campo aberto. Gritos de feridos cortam o estrondo da batalha. Gritos finos, humanos, que são mais terríveis que qualquer rugido de motores. Mas não sentimos piedade. A piedade ficou lá em 41. Aqui, em 44, na floresta em chamas dos Cárpatos, há apenas a contabilidade fria da sobrevivência. Ou eles, ou nós. Limpamos o suor dos olhos. Limpamos as mãos nas calças, deixando manchas de óleo no tecido, e continuamos a alimentar a boca insaciável do canhão. O cartucho cai. Tlim. O ferrolho fecha. Clac. Tiro. Bang. Somos uma máquina. Somos uma função. Não somos humanos agora. Somos uma arma de vingança escondida numa pilha de lenha. E enquanto tivermos projéteis, esta floresta será nossa. A invisibilidade não pode durar para sempre. É a lei da guerra. Qualquer tiro é um desmascaramento. A fumaça da pólvora, por mais rápido que o vento a leve, deixa rastro. O clarão, mesmo nesse leite denso de neblina, cria uma mancha de luz. Os alemães não são idiotas. São profissionais que aprendem com seus erros instantaneamente. Os que sobreviveram aos primeiros minutos do massacre começaram a entender. A morte vem daquela grande e informe pilha de madeira na beira da estrada. O caos dá lugar à concentração. Agora eles não batem por área. Batem com precisão em nós. Primeiro entra em ação a metralhadora. A famosa MG-42, cortadora de ossos, serra de Hitler. Cadência de tiro, 1.200 tiros por minuto. Não é uma batida, é um som contínuo de tecido sendo rasgado que rompe os tímpanos. A rajada é longa, maligna, infinita. Ela morde nossa barricada falsa. Vejo as balas atingirem as toras diante do meu rosto. É um espetáculo hipnotizante e terrível. As balas pesadas de fuzil calibre 7,92 mm não ricocheteiam na madeira como na pedra ou no aço. Elas entram nela, rasgando as fibras. A casca voa em pó. A madeira, abeto cárpato úmido e viscoso, recebe o golpe. A bala penetra 10, 15, 20 centímetros no tronco e fica presa, entregando toda a sua energia cinética à árvore. Se não fosse esse quebra-vento que montamos, esfolando as mãos em sangue, já não existiríamos. A blindagem da cabine do Su-76 tem 15 milímetros. De uma distância de 100 metros, uma bala perfurante de Mauser a atravessa de lado a lado. Estaríamos sentados dentro de um escorredor, iluminados pelo sol através dos buracos. Mas agora, minha blindagem de madeira funciona. Volkov, o marceneiro, vence Krupp, o siderúrgico. As toras estalam, gemem, vibram, mas aguentam. Cada tronco é meio metro a mais de proteção. É um bolo em camadas. Casca, alburno, cerne, casca de novo, ar, aço. Mas a madeira não é material eterno. Sob fogo cerrado ela se destrói. A rajada da MG trabalha como o machado de um lenhador. Lascas voam para todos os lados, grandes, afiadas como punhais. Nossa camuflagem derrete a olhos vistos. A tora superior, partida ao meio, desliza com estrondo para baixo, expondo um pedaço de blindagem cinza. "Estão vendo?" grita o motorista. "Estão vendo a blindagem?" Agora eles sabem com certeza. Nesse quadrado de metal exposto, chega logo um projétil. Clim! Um golpe terrível sacode o chassi. Salva-nos o ângulo de inclinação e o fato de que o projétil, aparentemente, raspou nos restos da tora, perdendo a estabilização. Ele sai em ricochete, soltando um feixe de faíscas,
voa para o céu como um peão gritante. Mas dentro da máquina, esse golpe é sentido como um tapa em toda a tripulação. Do teto, que não existe, cai serragem. Tenho na boca o gosto de limalha de cobre e poeira velha. Não parar! Chuto o cartucho com o pé. Fogo! E aí chega o explosivo. Ele explode não na blindagem, mas direto no corpo da nossa barricada, a 1 metro da lateral direita. A onda de choque quebra as toras como palitos. Mas o mais terrível não são os estilhaços do projétil. O mais terrível são os estilhaços secundários. A madeira, nossa salvadora, transforma-se em nossa assassina. Ouve-se um estalo, e nuvens de metralha de madeira voam para dentro da cabine. Pedaços de abeto, afiados, duros, voando à velocidade de uma bala. O municiador grita. Esse som afunda no estrondo, mas eu o ouço. Ele deixa cair o projétil. A peça pesada cai no pé dele, mas ele nem percebe. Ele agarra o ombro. Viro-me. O espetáculo não é para os fracos, embora tenhamos visto de tudo. Do ombro dele, direto através do dolma, sai um pedaço de madeira lascada do tamanho de uma palma. Uma lasca grossa e torta perfurou o tecido, a pele, os músculos e ficou presa no músculo deltoide como um arpão. O sangue instantaneamente encharca o tecido sujo do dolma. Uma mancha negra se espalha visivelmente. Ferido! Ele rouqueja, caindo sobre o paiol de munição. O rosto empalidece, os lábios ficam azuis. Choque de dor. Não é uma ferida nobre de bala ou estilhaço de aço. É uma ferida suja e rasgada por um pedaço de lenha. Nela há farpas, sujeira, resina. A mecânica do corpo está quebrada. O braço direito não funciona. 1 segundo de confusão. Se a linha de montagem parar, somos cadáveres. Não temos tempo para curativos. Não temos tempo para piedade. Eu me lanço sobre ele. Agarro-o pelo colarinho. Sacudo tanto que a cabeça balança. Vivo! Berro na cara dele, cuspindo saliva. Ele me olha com olhos turvos. Neles há medo e dor. Ele tenta tatear o pacote de curativos individual, mas a mão esquerda treme e não obedece. Deixa! Bato na mão dele. Não há tempo para enrolar. O sangue não esguicha, então a artéria está inteira. De pé. É cruel. Na vida civil, por algo assim, vai-se a tribunal. Mas aqui, na floresta em chamas, é a única maneira de salvar a vida dele. Se ele amolecer agora, se mergulhar na dor, queimaremos todos juntos em 1 minuto. Ele precisa de raiva. Ele precisa de uma tarefa. Projétil! Aponta o dedo para o cartucho caído no chão. Passa o projétil, filho da puta, ou eu mesmo te atiro. Ele olha para mim. Nos olhos aparece uma faísca de ódio. Isso é bom. O ódio anima melhor que a adrenalina. Ele mostra os dentes, rosna como um animal ferido, e com a mão esquerda, a sã, ajudando com o corpo, levanta o projétil do chão. Toma! Ele literalmente o arremessa na bandeja. O sangue escorre pela manga, pinga na culatra, chia no metal quente. O cheiro de sangue queimado mistura-se com o cheiro de pólvora. Assim mesmo, trabalhando. Volto para a panorâmica do comandante. Ele trabalha com uma mão. Pressiona o projétil contra o peito, empurra com o joelho, envia com o punho. É mais lento. A cadência de tiro cai, mas atiramos. Cada movimento causa-lhe uma dor infernal. Vejo isso pela forma como seu rosto se contrai, como ele morde os lábios até sangrar. Mas ele não para. Tornou-se parte do mecanismo que range, faísca, mas continua girando. Lá fora, nosso forte de madeira desmorona. Mais um projétil leva à parte esquerda da barricada. Agora estamos meio nus. A lagarta está exposta. A roda tensora brilha ao sol, que começa a penetrar através da neblina rarefeita. Estão acabando com a gente, grita o artilheiro. Estão batendo com mira direta. Sentimos-nos como dentro de um tambor, no qual batem com martelos. As balas batem na blindagem continuamente. Ricochetes uivam dentro da cabine. Um estilhaço,
pequeno, perdido, raspa minha maçã do rosto. Sinto uma faixa quente, mas não a dor. Apenas uma umidade pegajosa. A blindagem de madeira fez seu trabalho. Ganhou-nos tempo. Recebeu o primeiro e mais terrível golpe. Transformou dezenas de impactos mortais em lascas e hematomas. Mas seu recurso acabou. Não estamos mais protegidos. Estamos no palco, e os holofotes estão apontados para nós. Explosivo! Comando, vendo a infantaria alemã, encorajada, levantar-se para o ataque. Eles veem que nossa defesa está ruindo. Eles querem nos pegar vivos. O municiador, nosso ferido, nosso homem de madeira, passa o explosivo. Ele já não é humano. É um coágulo de vontade e dor. Do ombro dele sai madeira. Ele parece uma escultura inacabada que ganhou vida e foi obrigada a lutar. Recebam, desgraçados! Ele berra, enviando o projétil. Nesse grito não há palavras, apenas um rugido bestial. Tiro. O projétil vai para a linha de ataque. A explosão espalha os corpos, mas eles são muitos. Demais. E restam poucos projéteis no paiol. Vejo as células vazias. O fundo do paiol brilha com metal. Trocamos madeira por aço e sangue por tempo. A taxa de câmbio é um roubo, mas na guerra não há outra. Agora começa o mais terrível. A distância diminui. A madeira queimou. A blindagem foi perfurada. Resta apenas o que está dentro de nós. Granadas a postos! Comando, verificando o tambor da metralhadora. Preparem-se para receber visitas. A neblina quase se foi. Agora vemos os olhos deles. E eles veem os nossos. As ilusões acabaram. Começou a briga na lama. O bater de metal contra metal soa como um sino fúnebre. O municiador tateia com a mão no nicho do paiol. Seus dedos arranham o fundo vazio. Onde há 10 minutos havia fileiras de cilindros mortais, agora só há sujeira oleosa e vazio. Vazio! Grita ele. Na voz não há pânico, apenas surpresa estúpida com o fato. Sobraram 2! Um perfurante, uma metralha! 2 projéteis. Isso não é munição. São os 2 últimos pregos e precisamos decidir em qual caixão pregá-los. No alemão ou no nosso. E eles já estão aqui. A onda cinza da infantaria rola da floresta. Não é uma fuga em pânico e nem um ataque psíquico. É trabalho de grupos de assalto. Eles vêm em corridas curtas, usando habilmente as dobras do terreno. Sabem que o tanque está imóvel. Sabem que estamos cegos. Vêm para nos matar com granadas de mão e lança-chamas. Distância: 100 metros. 80. 50. Vejo-os pela fenda de visão. Capacetes, mangas arregaçadas, brilho de metralhadoras. Já não têm medo do canhão. Entendem. Enquanto recarregamos, eles terão tempo de vencer os 20 metros. Metralha! Berro, rasgando a voz. Fusível no zero, com chumbo grosso. É nosso último trunfo para combate aproximado. O velho e bom copo com balas de chumbo dentro. Se ajustar o fusível para ação instantânea, o projétil explodirá a alguns metros da boca do cano, transformando o canhão numa espingarda gigante de calibre 12, aumentada 100 vezes. O municiador, vencendo a dor no ombro perfurado, agarra o projétil. Suas mãos estão ensanguentadas, escorregam no estojo. Ele gira o anel de ajuste do fusível com uma chave especial. Movimentos brutos, irregulares. Pronto! Ele literalmente martela o projétil na culatra. Os alemães já estão ao pé da nossa barricada. Vejo o rosto do sargento que comanda o esquadrão. Ele grita algo, apontando para nós com a mão. Ele acha que já estamos mortos ou nos rendendo. Fogo! O tiro de metralha difere dos outros. É mais agudo, mais seco. O projétil sai do cano e quase instantaneamente estoura. Um feixe de centenas de balas de chumbo irrompe para frente num cone de morte. O efeito é monstruoso. O sargento e os 3 que corriam atrás dele são simplesmente varridos. São jogados para trás como bonecos de pano,
transformados em carne moída. A floresta à nossa frente fica instantaneamente careca. Galhos, folhas, cascas são cortados pela rajada de chumbo. O ataque engasga, mas apenas por um segundo. Perfurante! Comando. Embora entenda que perfurante contra infantaria é como agulha contra moscas. Mas não se luta com cano vazio. O municiador envia o último. O clique do ferrolho. Onde? Berra o artilheiro. Não há alvos. Os tanques estão parados e fumegando. A infantaria se deitou. No tronco do pinheiro! Aponto para a árvore grossa atrás da qual os metralhadores se esconderam. Derruba em cima deles! Tiro. O bloco perfurante corta o tronco de meio metro de espessura como um palito. A árvore, quebrando galhos dos abetos vizinhos, desaba com estrondo, direto nas cabeças dos alemães deitados. Gritos. Poeira. Acabou. A culatra está vazia. O canhão ZIS-3, nosso principal argumento, transformou-se num tubo inútil pesando 1 tonelada. Não somos mais artilheiros. Somos infantaria presa numa caixa de aço. Agora começa outra guerra. Guerra na distância de arremesso de granada. Metralhadoras! Agarro minha PPSH da prateleira. Granadas a postos. Motorista, fecha a escotilha totalmente. Olha pela fenda. Nossa cabine é aberta por cima. É nosso calcanhar de Aquiles. Os alemães não precisam furar a blindagem. Basta jogar uma granada no nosso colarinho e viraremos um guisado de carne nas paredes do compartimento de combate. A batida na blindagem muda. Não é o tinido de balas. São golpes surdos de algo pesado. Granadas. Granada! Berra o motorista. O espremedor de batatas alemão, com o longo cabo de madeira, voa por cima da borda e cai no chão, tinindo contra os cartuchos deflagrados. Ela gira, chia. O tempo desacelera até o absurdo. Vejo a marcação no cabo. Vejo a fumaça do fusível. O cérebro não pensa. Os reflexos trabalham. Pegar, jogar. Caio de joelhos. Agarro essa morte pelo cabo de madeira. Está quente. Impulso. Jogo-a de volta por cima da cabine, sem olhar. A explosão acontece lá fora, no ar, a 1 metro da lateral. Estilhaços batem na blindagem como granizo. Os ouvidos entopem de vez. Se eu tivesse demorado 1 segundo. Não botar a cara para fora! Grito, embora eu mesmo não me ouça. Fogo em leque por cima da borda! Levanto a PPSH acima da borda da placa blindada e dou uma longa rajada às cegas. 71 cartuchos no tambor. Cadência de tiro. 900 tiros por minuto. É a máquina de costura da morte. Os cartuchos caem nos meus ombros, quentes, ardentes. O motorista tira da bolsa nossas F1. Limoncas. É uma coisa terrível na defesa. Camisa de ferro fundido. Dá estilhaços letais a 200 metros. Jogá-la na floresta é loucura. Pode-se pegar um ricochete. Mas não há escolha. Puxa o anel, comando. Conta até 2. Ele puxa o pino, solta a alavanca. O estalo do fusível. 1, 2. Ele se levanta e joga a granada para fora, sob as lagartas, onde figuras cinzentas se mexem na zona morta. Explosão pesada, densa. A terra estremece. O SU-76 pula, como num buraco. O berro lá fora é cortado. Nós nos transformamos numa fortaleza. Imóvel, cheia de cartuchos, fedendo a sangue e queimado, uma fortaleza de 5 metros quadrados. Lá fora, dezenas de inimigos. Dentro, 4 pessoas meio surdas, atordoadas. O artilheiro saca a TT. Atira na fenda entre as toras da nossa camuflagem destruída. Está subindo! Está subindo, desgraçado! Viro-me. Sobre a borda esquerda aparecem dedos em luvas cinzas. Alguém se puxa, tentando entrar. Capacete com óculos. Rosto distorcido de raiva. Não tenho tempo de virar a metralhadora. O municiador, nosso herói ferido, agarra uma caixa de projéteis pesada e vazia
e com um rugido selvagem, vencendo a dor no ombro rasgado, baixa-a na cabeça do alemão. Crac! O alemão desaparece, caindo para baixo das lagartas. Munição! Berro. Tambor! Minha PPSH engasga com um clique seco. Vazio. O municiador chuta para mim um tambor reserva. As mãos escorregam de suor e óleo. Arranco o carregador vazio, insiro o cheio. A trava clica. O som mais agradável do mundo agora. Nós nos defendemos como ratos encurralados. Os canos das metralhadoras estão incandescentes. O revestimento de madeira da metralhadora fúmega. Atiramos em tudo que se move. Os alemães chegaram muito perto. Ouço as vozes deles logo atrás da fina parede de aço. Gritam comandos. Batem com as coronhas na blindagem. É surrealismo. Estamos separados por 5 milímetros de aço. Se eu puser a mão na lateral, sentirei o calor dos corpos deles. Fogo! Tem fogo! Grita alguém lá fora em alemão. Eles querem nos defumar. Cheiro de gasolina. Garrafa. Uma garrafa de vidro voa para dentro da cabine. Bate na culatra. Quebra. O líquido espirra para todos os lados. Cheiro acre de schnapps e gasolina. Coquetel Molotov. Fogo! Guincha o motorista. A chama irrompe instantaneamente. Queimam os panos no chão. Queima a roupa oleosa do artilheiro. Apaga! Jogo a metralhadora. Agarro a lona. Cubro o fogo. Com areia! Com terra! Pisoteamos o fogo. Cobrímo-lo com lixo do chão. Pânico é morte. Se pularmos para fora, seremos fuzilados. Se ficarmos, queimaremos. Escolhemos queimar, mas não sair. A chama foi apagada. Sufocamos na fumaça. Os olhos não veem nada. Atiramos pelo som, pelo ruído, pela intuição. As granadas acabaram. A munição está no fim. De repente, o silêncio chega. Ele cai tão bruscamente quanto o ataque começou. O tiroteio cessa. Os alemães recuam. Por quê? Reagrupamento? Preparação para novo assalto? Ou estão chamando a aviação? Estamos sentados no fundo da cabine, respirando com dificuldade. O ar entra nos pulmões com um assobio e sai de volta. Estamos vivos. Ainda estamos vivos. Mas estamos vazios. Olho para meus combatentes. Rostos negros, como de mineiros. Olhos, pires brancos num fundo preto. As mãos tremem com um tremor miúdo que é impossível parar. É o tremor da exaustão. Os músculos queimaram todo o açúcar, toda a energia. Trabalhamos nas reservas que um ser vivo não deveria ter. Acabou, sussurra o artilheiro, olhando para sua pistola vazia. Não temos mais nada. Olho para a pá de sapador presa na lateral. Temos sim, digo baixo. Enquanto as mãos estiverem inteiras, temos sim. Não era o fim. Era uma pausa antes do final. Ganhamos este round de luta corpo a corpo com um tanque, mas a guerra não acabou. E ainda estamos presos nesta maldita caixa de aço, no meio da floresta dos Cárpatos. O silêncio bate nos ouvidos mais forte que um tiro de obus. Ele desaba de repente, pesado, viscoso como argila molhada. Agora mesmo o mundo ao nosso redor se rasgava em pedaços, tinia com aço e uivava com ricochetes, e agora, vácuo. Ouve-se apenas o estalo do diesel queimando nos tanques alemães e o zumbido na própria cabeça. Esse zumbido, um apito fino de mosquito no limite do ultrassom, agora é nosso companheiro constante. Concussão. Todos aqui estamos com concussão, atordoados, estripados. Os alemães recuaram. Olho pela fenda entre as toras quebradas. Eles não estão correndo. Estão recuando organizadamente, cobrindo uns aos outros, carregando os feridos. Pararam o ataque não porque se assustaram. São apenas pragmáticos. Decidiram que toparam com um nó de defesa seriamente fortificado, uma casamata de concreto camuflada ou uma bateria enterrada. Não lhes passou pela cabeça que esse inferno foi causado por uma única autopropulsada imobilizada, com um motor estourado e uma tripulação de 4 suicidas. Nossa arquitetura do engano funcionou até o fim.
Inflamos nossa importância até o tamanho de uma área fortificada. A neblina, que nos traiu no início e nos salvou no meio, dissipa-se finalmente. O sol, brilhante, indiferente sol de julho, inunda a estrada da montanha. O quadro que se abre diante de nós é digno do pincel de um louco. A estrada está entupida de ferro morto. 3 carcaças. O tigre da frente queimou até o chão, transformando-se num esqueleto ruivo e enferrujado. A torre deslocada, o cano enfiado na terra, como se o tanque se curvasse para nós. O segundo, sem lagartas, está encostado na rocha. Das suas escotilhas ainda sai uma fumaça azulada. Lá dentro termina de queimar o que restou da tripulação. O terceiro nós pegamos já às cegas. Está mais longe, enfiado numa árvore. Entre os tanques, uma massa cinza. Corpos de soldados de infantaria. Munição espalhada. Capacetes parecidos com cascos de tartaruga. Terra revirada. Árvores quebradas. Crateras. É um cemitério. E no meio desse cemitério estamos nós. Esse U-76 parece lamentável. A camuflagem foi arrancada. As toras quebradas em lascas. A lona pendurada em trapos. A blindagem está arranhada. Tem dezenas de marcas de balas e estilhaços. Parecemos um pássaro depenado que sobreviveu por milagre a uma briga com falcões. Mas estamos de pé. A cabine está inteira. O canhão está no lugar. Dentro do compartimento de combate estamos sentados direto no chão. As pernas afundam em cartuchos disparados. São centenas. Cilindros de latão cobrem o metal estriado com um tapete contínuo, tinem a cada movimento. Cheira de virar o estômago. Uma mistura de pólvora queimada, borracha queimada, corpos sujos, sangue e aquele cheiro azedo de medo que o homem exala quando a morte respira no seu rosto. Tento levantar, mas as pernas não sustentam. Os joelhos viraram gelatina. Escorrego de costas pela blindagem quente. Sento ao lado do motorista. Ele está sentado, abraçando a cabeça com as mãos, e balança de um lado para o outro. Ele resmunga algo. Presta atenção. São palavrões. Um conjunto infinito, monótono e sem sentido de palavras sujas. É a oração dele. O municiador está deitado sobre as caixas de projéteis. Ele está consciente, mas os olhos estão vidrados. A adrenalina passou, e agora veio a dor. Dor real, selvagem, do ombro rasgado. O sangue encharcou a manga, formou uma poça no chão. Ele respira curto, rápido, com um assobio. Beber, ele sussurra. O artilheiro, com o rosto preto de fuligem, no qual só branquecem os caminhos das lágrimas, tateia pelo chão. Encontra o cantil. Está morno, quase quente, amassado. Ele desenrosca a tampa com as mãos trêmulas. A tampa cai, tine nos cartuchos. Ele leva o bocal aos lábios do ferido. A água escorre pelo queixo, lavando a sujeira, deixando faixas claras na pele negra. Pego a bolsa de tabaco. Preciso fumar. Não é um desejo, é uma necessidade fisiológica. O organismo exige nicotina para pelo menos tentar iniciar processos químicos normais no cérebro. Pego um pedaço de jornal. Despejo o fumo. E não consigo enrolar. As mãos têm vida própria. Os dedos pulam como os de um epilético. É o tremor da exaustão. O sistema nervoso queimou seus fusíveis. Olho para minhas mãos com ódio. Sou oficial, sou comandante. Acabei de queimar 3 tanques. E agora não consigo lidar com um papelzinho e uma pitada de tabaco. O fumo cai nas calças, no chão. O papel rasga. Deixa eu... rouqueja o motorista. Ele pega a bolsa de mim. As mãos dele também tremem, mas ele faz isso mecanicamente, grosseiramente. Enrola um cigarro grosso e torto, lambe a borda, estende para mim. Fumamos um para todos. A fumaça é amarga, arranha a garganta, mas parece a coisa mais saborosa que já provei na vida. A primeira tragada bate no cérebro, causando uma leve tontura. Foram embora? Pergunta o artilheiro, olhando para o céu. Foram, respondo.
A voz é estranha, chiada. Acham que tem um batalhão aqui. Agora vão chamar a artilharia. Ou os Stukas virão. Quanto tempo temos? Ele não pergunta quanto tempo de vida resta. Ele pergunta quanto tempo para o reforço. Não sei. 1 hora, talvez 2. Até eles entenderem, até se reagruparem. Ficamos em silêncio. Não há o que falar. Não há alegria nenhuma. No cinema mostram soldados se abraçando, gritando "Urrá!", jogando chapéus para cima. Na vida isso não existe. Existe apenas vazio. Você está vazio como um cartucho disparado. Por dentro, tudo queimado. Não há emoções. Não há medo. Não há felicidade. Há apenas a consciência estúpida do fato. Eu respiro. Olho para o relógio. O vidro está quebrado. Os ponteiros pararam. O tempo parou no momento do primeiro tiro. Quanto durou o combate? 10 minutos? 20? Uma eternidade? Nesses 20 minutos envelhecemos 10 anos. Olho para meus rapazes. Já não são as pessoas que eram de manhã. No artilheiro, um garoto de 20 anos, apareceu uma dobra profunda perto da boca que não existia. O motorista tem uma mecha grisalha na têmpora. Ou é poeira? Não, é cabelo branco. Estamos sentados na nossa caixa de ferro, soterrada pelo lixo da guerra, e simplesmente olhamos para um ponto. Os músculos começam a doer. Cada célula do corpo dói. Costas, mãos, pernas. A tensão vai embora, deixando para trás um peso de chumbo. Dá vontade de dormir. Simplesmente fechar os olhos e desligar. Mas não se pode dormir. Precisa enfaixar, digo, olhando para o municiador. Sasha, dá o pacote. Cortamos o dolman com a faca. A visão é ruim. A madeira está funda, as bordas da ferida rasgadas, inflamadas. Enfaixamos por cima, apertado, para estancar o sangue. Ele não geme. Ele nos olha com o olhar grato de um cão espancado. Vivo, digo a ele. Sara antes do casamento. Do de quem? Ele sorri fracamente. Do seu. Arruma uma gata. Conta como estrangulou tigres com as mãos nuas. A piada é sem graça. Mas o motorista emite um som estranho, parecido com tosse. É riso. Um riso histérico, quebrado. Começamos a rir. Rimos como loucos, sentados numa poça de óleo e sangue. Não é diversão. É saída de estresse. Rimos do absurdo do que está acontecendo. De estarmos vivos contra toda a lógica da guerra, contra todo o poder da máquina militar alemã. Nós, 4 pessoas numa lata de conserva, paramos um punho de aço. O riso cessa tão de repente quanto começou. Novamente o silêncio. Camarada tenente, diz baixo o artilheiro. Mas se não fosse a biela, já teríamos ido embora. E teríamos deixado eles passarem. Aceno com a cabeça. Destino, digo. O ferro quebrou para que os homens aguentassem. Levanto-me. Coloco-me para fora da cabine até a cintura. O ar lá fora é limpo e fresco, se não contar o cheiro de queimado. A floresta está de pé, mutilada, mas viva. Os pássaros começam a cantar. Eles não se importam com a nossa guerra. Têm seus afazeres. Ganhamos esta batalha. Mas a guerra não foi a lugar nenhum. Ela apenas fez uma pausa para puxar o ferrolho. E devemos estar prontos para o próximo tiro, mesmo que nas mãos tenhamos apenas paz de sapador e raiva. Tinha que arrumar isso. Resmunga o motorista, chutando os cartuchos. Impossível andar. Vamos arrumar, digo. Quando os nossos chegarem, nos tirarem daqui, aí arrumamos. Por enquanto, quietos. Somos mortos. Mortos não fazem barulho. A noite não chega com frescor, mas com a mudança de luz. As sombras das rochas se alongam, rastejam pela estrada, cobrindo as carcaças negras e esfriando das máquinas alemãs. O sol, indo para trás da crista, tinge a fumaça de vermelho sangue. É a hora em que a guerra muda seu ritmo. A fúria diurna se apaga, dando lugar à cautela noturna. Nós os ouvimos antes de vê-los. Esse som é inconfundível.
Se os motores alemães roncam baixo, gutural, com um assobio metálico, os nossos diesels V2 rugem grosso, forçado, com um borbulhar característico. É o som da força que não se preocupa com conforto acústico. É o som dos nossos. Primeiro aparece a infantaria. Reconhecimento. Eles vêm com cuidado, colados à rocha, canos das metralhadoras olhando para todos os lados. Ao nos verem, não acenam, não gritam saudações. Simplesmente abaixam as armas. Um deles, um sargento com a cabeça enfaixada, mostra o polegar. É o suficiente. Entre quem esteve em combate, palavras extras não são necessárias. Estamos vivos. Eles chegaram. Eis toda a comunicação. E depois a terra começa a tremer novamente. Mas agora esse tremor não causa terror animal. Da curva, quebrando arbustos e rangendo lagartas nas pedras, rasteja um monstro. ISU 152. O matador de feras. Comparada à nossa Sushka pequena, aberta a todos os ventos, essa máquina parece um lagarto pré-histórico. Uma enorme casamata, soldada de placas grossíssimas de blindagem laminada. O cano do obus canhão calibre 152 mm olha para frente como um poste telegráfico. Freio de boca do tamanho de um balde. Essa coisa pode arrancar a torre de um tigre com um acerto, simplesmente pela massa do projétil, mesmo sem perfuração. O autopropulsado pesado aproxima-se do primeiro alemão queimado. Ele bloqueou a estrada completamente. A tripulação do matador de feras age com eficiência, sem alvoroço. Da escotilha sai um soldado, arrasta um cabo de aço grosso. Engata-o no gancho de reboque do tigre. O rugido do diesel aumenta, jogando no céu noturno um tufo de fuligem preta. O cabo estica, tine como uma corda. O ISU 152 dá um solavanco e lentamente, com esforço, começa a arrastar a carcaça de 56 toneladas para a valeta. O ranger é tanto que doem os dentes. Metal na pedra, metal no metal. O tanque alemão morto, deixando sulcos profundos no solo, desliza de má vontade para fora da estrada, liberando o caminho para a guerra que se move para o oeste. Logo atrás do matador de feras, chega um Willis, o pessoal do Estado-Maior. Do carro sai um coronel, túnica limpa, ajustada, no peito as barretas de condecorações. As botas brilham, apesar da poeira da estrada. Ao lado dele um ajudante com prancheta. Parecem alienígenas de outro mundo. De um mundo onde há mapas, telefones, relatórios e planos estratégicos. No nosso mundo, nas últimas 2 horas, houve apenas fuligem, suor e expectativa da morte. O coronel para, examinando o massacre. Ele olha para as carcaças fumegantes dos tigres, para a terra revirada, para os cadáveres em uniformes cinzas, amontoados na beira da estrada. Depois seu olhar para em nós. Estamos sentados na blindagem da nossa máquina. Eu, Volkov, o motorista e o artilheiro. O municiador já foi levado pelos enfermeiros, carregado na maca para o caminhão que chegou. Parecemos demónios. Rostos pretos de fuligem, olhos vermelhos, mãos tremendo. O uniforme está encharcado de óleo e sangue. Fumamos sem levantar. Não temos forças para saudações regulamentares. O coronel aproxima-se. Ele franze o nariz com o cheiro. Cheiramos a carne queimada e medo. Ele contorna nossa máquina. Olha para os restos de toras, apontando para todos os lados, para os tocos lascados com que cercamos a cabine, para os galhos de abeto misturados com terra. Dessa pilha de lixo sai apenas o cano fuliginoso dos IS-3. Quem é o mais antigo? Pergunta o coronel. A voz dele é alta, de comando, acostumada a sobrepor o barulho do Estado-Maior. Mas aqui, soa inapropriadamente vibrante. Escorrego da blindagem. As pernas estão de madeira. Aproximo-me, tento endireitar-me, ajeito a túnica, embora seja inútil. Ela está dura de sujeira. Tenente da Guarda Volkov, camarada coronel. Comandante da instalação autopropulsada, reporto.
A língua se move com dificuldade, a boca está seca. O coronel olha para mim, depois para os 3 tanques destruídos, depois novamente para nossa lata velha. Nos olhos dele lê-se descrença. Ele, aparentemente, esperava ver aqui uma bateria antitanque camuflada, no mínimo 4 canhões, ou 34 enterrados na terra. Isso é tudo? Ele faz um gesto indefinido com a mão na direção da nossa máquina. Onde estão as outras guarnições? Onde está a bateria? Uma máquina, camarada coronel. Ficamos para trás por avaria no motor. Aceitamos combate sozinhos. O coronel tira o cap, passa a mão pela nuca raspada. O ajudante atrás dele escreve algo rápido na prancheta, lançando olhares rápidos para nós de vez em quando. Uma máquina, repete o coronel, como se provasse o sabor das palavras. Contra um pelotão de tanques pesados? E infantaria? Sim, senhor. Ele aproxima-se da lateral do autopropulsado, toca com a mão a tora lascada que ainda está pendurada por um arame, cobrindo um buraco na blindagem. Nessa tora, há uma dezena de balas cravadas. Ele vê os amassados na placa de blindagem. Vê os arranhões de estilhaços. Ele vê que não é um tanque. É uma carroça com canhão, que foi salva apenas por milagre. Vocês abriram uma serraria aqui, tenente? Pergunta ele. Não é piada. É uma tentativa de racionalizar o que vê. A mente do Estado-Maior busca lógica. O tanque deve ser de aço, e isso é uma cabana de lenha. Camuflagem pelo método de barricada falsa, respondo secamente, na linguagem oficial do relatório. Utilizamos meios improvisados para criar barreiras de engenharia e reforço da blindagem. A madeira amortece a energia cinética da bala e pequenos estilhaços. O coronel solta um riso nasal. Ele olha para mim já com outra expressão. Não como para um violador da disciplina que ficou para trás da coluna, mas como para um louco que sobreviveu. Improvisação de engenharia, então, murmura ele. E o motor? A biela estourou. O motor está morto. Ficamos parados. Ponto de fogo imóvel. O diálogo empaca. Ele não sabe o que dizer. Pelo regulamento, devíamos ir a tribunal por avaria do material em marcha. Pelo fato, devíamos receber medalhas pela destruição de forças superiores do inimigo e manutenção de uma estrada estrategicamente importante. Esse dilema é visível no rosto dele. A burocracia da guerra colide com a realidade do feito. Relate o consumo de munição. Finalmente encontra um tema seguro. Total, camarada coronel. Restaram apenas pás e cartuchos vazios. O tribunal chora por nós. Permito-me uma ironia sombria. O coronel olha para mim duramente, mas nos cantos dos olhos aparecem rugas. Esqueça o tribunal, tenente. 3 tigres custam caro. Muito caro. Considere que você pagou pelo motor com juros. Ele se vira para o ajudante. Anote. Recomendação para a tripulação. Volkov. Para a bandeira vermelha. Os outros, para a estrela vermelha. E coloque no relatório. Emboscada por forças de artilharia pesada. Permissão para falar? Interrompo. Não houve artilharia pesada. Houve um SU-76 e a floresta. O coronel para. Ele olha para nossa pilha de lenha, que ainda fumega do coquetel Molotov derramado. Depois acena com a cabeça. Escreva como foi, diz ao ajudante. Com fogo de instalação autopropulsada em emboscada. Que no Estado-Maior do Exército quebrem a cabeça de como vocês acabaram com eles aqui. Aproxima-se um reboque. Os técnicos começam a se agitar ao redor da nossa máquina, engatar cabos. É preciso liberar a estrada. Para eles, agora, somos apenas mais uma unidade de técnica quebrada, que precisa ser arrastada para a retaguarda, para o batalhão de reparos. O milagre acabou. Começou a logística. Minha tripulação olha para isso indiferente. O motorista dorme, sentado no chão e encostado na roda. O artilheiro fuma o 3º cigarro seguido, olhando para o vazio. Para eles, a chegada do coronel, as medalhas, os relatórios, tudo isso está longe, em outro universo. No universo deles, ainda zune nos ouvidos e cheira a carne queimada. Recolham os cartuchos, tenente.
Joga ao coronel, dirigindo-se ao seu Willis. E coloquem-se em ordem. A aparência de vocês não é de guarda. Sim, colocar em ordem, respondo cansado. Ele vai embora. Nós ficamos. Aproxima-se o motorista do reboque, um rapaz alegre em macacão sujo de óleo. E aí, heróis, no reboque? Para onde vocês vão? Para a Lua ou direto para Berlim? Olho para ele e não consigo sorrir. Os músculos faciais congelaram. Para o banho, digo. Precisamos de um banho. E dormir. O reboque puxa nossa máquina. O SU-76, rangendo a suspensão, move-se de má vontade. O motor morto cala. As lagartas batem nas pedras, mas agora não é som de batalha, é de transporte. Subimos na blindagem. Não há mais forças para sentar lá dentro. Há fantasmas demais lá. Passamos pelos tigres destruídos por nós. Agora, quando olho para eles de cima, passando ao lado, vejo buracos terríveis e rasgados nas laterais. Vejo como o aço foi virado do avesso. Fomos nós que fizemos isso. 4 homens simples. Um marceneiro, um tratorista, um estudante e um operário de fábrica. Quebramos a espinha do poder técnico alemão com a ajuda de esperteza, um machado e 76 milímetros de fúria. Mas não sinto orgulho. Sinto apenas como as mãos tremem e como dá vontade de fechar os olhos para não ver mais essa estrada cheia de ferro e cadáveres. Para o Estado-Maior é um episódio, estatística, relatório de vitória. Para nós foi uma vida, comprimida em 20 minutos. E agora temos que viver com isso. O sol se esconde atrás da montanha. Fica frio. Vamos para a retaguarda, deixando a guerra para trás. Mas sei que ela vai conosco. No cheiro de queimado que impregnou a pele e no silêncio que chega apenas quando o motor morre. O reboque nos arrasta para a retaguarda. O cabo de aço está esticado como um nervo, unindo a máquina viva à morta. Vamos em silêncio, ouvindo as lagartas rolarem sem vida pelas pedras, arrastadas por força alheia. É uma sensação estranha, humilhante para um tanquista, ser carga. Mas nessa humilhação há também salvação. Vamos para longe da linha de frente, daquele lugar onde o ar cheira a morte, para onde cheira a sopa de repolho, tabaco e talvez até roupa limpa. No batalhão de reparos, nossa máquina é recebida sem piedade. Para os mecânicos em roupas sujas de óleo, não é uma fortaleza lendária que parou o avanço alemão. É apenas mais um objeto número tal, com motor travado e corpo mutilado. Eles xingam, arrancando da blindagem os restos da nossa arquitetura. Toras carbonizadas, resina cozida, galhos de abeto pisoteados no metal. Tudo isso vai para a fogueira. O SU-76 fica nu novamente. Vejo como arrancam dele nossa pele de madeira e sinto como se arrancassem a pele de mim mesmo. Sob a camada de sujeira e fuligem, abrem-se as cicatrizes, sulcos profundos de ricochetes, amassados de estilhaços, marcas de rajadas de metralhadora. O metal lembra de tudo. Cada golpe, cada guincho de aço, cada momento em que estivemos por um fio. Essa blindagem contaria a história melhor que qualquer escrivão, mas o metal cala. Trocam o motor em um dia. Colocam um novo, retificado, cheirando a tinta fresca e graxa. O buraco no cárter é soldado, deixando uma costura grossa, como cicatriz de apendicite. Lavam a máquina, abastecem, carregam nova munição. Ela está pronta novamente. É novamente apenas uma unidade no quadro do regimento, um mecanismo sem alma, esperando nova tripulação ou o retorno da antiga. Mas o rastro permanece. Não na blindagem, mas no papel. O coronel cumpriu a palavra. Uma semana depois, desce para a secretaria do regimento uma diretiva sobre táticas de combate em terreno montanhoso e florestal. Linguagem seca, de escritório, desprovida de qualquer emoção. Item 4. Ao organizar emboscadas em trechos estreitos de estradas, recomenda-se aplicar o método de camuflagem barricada falsa. Utilizar árvores caídas, madeira morta e leiva para distorcer a silhueta dos blindados e criar telas de proteção adicionais. Nenhum sobrenome,
Nenhum Volkov, nenhum feito heróico. Apenas uma instrução de sobrevivência. A tecnologia, paga com nosso sangue e nervos, tornou-se norma. Agora algum tenente em outro setor do front, lendo essas linhas, talvez salve sua tripulação cobrindo a máquina com lenha. Essa é a imortalidade na guerra. Tornar-se uma linha no regulamento que ajudará outro a não morrer. Não nos tornamos heróis de jornal. A guerra seguiu em frente, moendo divisões e exércitos, e nosso episódio nos Cárpatos dissolveu-se na escala da grandiosa ofensiva. Simplesmente fizemos nosso trabalho. Trabalho sujo, pesado, terrível. O destino, que nos guardou naquela neblina, revelou-se uma dama caprichosa, com limite de sorte. O tenente Volkov, ex-marceneiro, que via na floresta material de construção e não paisagem, não chegou a Berlim. Ele morreu 6 meses depois, em janeiro de 1945, na Hungria, perto do lago Balaton. Lá não havia floresta. Lá havia uma estepe nua e congelada, e lama até o joelho. Seu autopropulsado foi coberto por uma salva de morteiros a jato alemães, acerto direto na cabine aberta. Nenhuma blindagem de madeira, nenhuma esperteza poderiam ajudar lá. Contra a matemática da área de destruição, não há defesa. O aviso de morte chegou à sua aldeia natal seco e curto. Caiu como herói. O motorista sobreviveu à guerra, mas voltou para casa sem uma perna. Dores fantasmas o atormentaram até o fim da vida, e à noite ele gritava frequentemente, exigindo a chave 32 para apertar uma biela inexistente. O artilheiro queimou no tanque durante o ataque a Viena. O municiador, aquele mesmo com o ombro perfurado pela lasca, sobreviveu, criou 3 filhos, mas nunca ia à floresta colher cogumelos. Não suportava o cheiro de agulhas úmidas e corte fresco de madeira. A história não gosta do Si. Mas se naquele julho de 44, aquela maldita biela não tivesse estourado, 3 tigres alemães teriam passado o passo. Eles teriam batido no flanco da nossa infantaria, e centenas, talvez milhares de avisos de morte teriam voado pelo país antes da hora. Uma pequena peça defeituosa mudou o curso da história local. Essa é a anatomia da guerra. Não são apenas setas nos mapas do Estado-Maior. É um parafuso que estourou. É a neblina que caiu na hora certa. São as mãos de um marceneiro que pegaram o machado em vez do volante. Hoje, naquela estrada nos Cárpatos, está tudo quieto. O asfalto há muito escondeu os rastros das lagartas. As rochas cobriram-se de musgo, escondendo as marcas dos projéteis. A floresta que derrubamos na época e que os alemães fuzilaram cresceu de novo. A natureza sabe curar feridas melhor que as pessoas. Mas se cavar a terra na beira da estrada, lá, sob a camada de leiva e folhas caídas, ainda se podem encontrar cartuchos de latão disparados de calibre 76 mm. Verdes, oxidados, enraizados nas árvores. Essa é a memória do material. Testemunho de que aqui, no ponto de absoluta desesperança, 4 pessoas se recusaram a aceitar o inevitável. Eles não fugiram. Eles não morreram submissos. Eles ligaram aquele recurso russo que não está escrito em nenhuma característica técnica da Wehrmacht. Uma liga de fúria, cálculo de engenharia e aquele vai que dá, que só funciona quando você fez tudo o que podia e mais um pouco. Ferdinand Pelado. Túmulo comum para 4. Autopropulsada suicida. Chamavam-na de várias formas, mas naquele dia, na densa neblina leitosa, ela se tornou uma fortaleza na qual o aço Krupp se quebrou. A guerra é o caos, mas dentro desse caos sempre há lugar para a ordem que o homem cria com sua vontade. Quando o motor falha, o caráter começa a funcionar, e esse motor é impossível de desligar. O cartucho cai no chão. O som da batida de metal contra metal é o ponto final, o acorde final. Sobrevivemos onde deveríamos ter morrido. E enquanto lembrarmos desse som, desse cheiro de queimado e dessa neblina, estamos vivos de verdade.